Você já teve aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer, mas ninguém ao seu redor parece perceber? Como se estivéssemos num trem em alta velocidade rumo a um desfiladeiro, e a maioria segue rindo, mexendo no celular, como se nada estivesse errado. Pois é, Richard Wolff decidiu parar tudo e dar o seu último aviso. E acredite, ignorar isso pode custar caro. Enquanto as manchetes distraem e os discursos políticos se repetem, o que realmente importa está acontecendo nos bastidores. O sistema está se reconfigurando. E os Estados Unidos, que por décadas ditaram as regras, agora tropeçam nas mesmas armadilhas que destruíram impérios do passado. O que Wolff revela aqui não é previsão, é diagnóstico. Se você sente que tem algo fora do lugar, que o jogo parece manipulado e que a crise que se aproxima vai engolir quem estiver despreparado, então este vídeo é para você. Aproveita agora para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque nas próximas semanas vamos continuar destrinchando verdades que poucos têm coragem de dizer. Richard Wolff não fala para chocar, ele fala para despertar. E quem ouve com atenção ganha vantagem, porque no mundo em colapso, o conhecimento vira escudo. A pergunta é: você vai continuar ignorando sinais ou vai finalmente entender o que está prestes a acontecer? É difícil aceitar, mas às vezes a verdade precisa do desconforto para despertar a consciência. Richard Wolff não escolheu palavras fáceis, nem buscou suavizar o impacto. Ele simplesmente acendeu uma luz, onde a maioria prefere continuar no escuro. E sabe o que é mais curioso? É que quem ignora isso hoje pode pagar caro amanhã e nem perceber de onde veio o golpe. Wolff começa seu alerta com a calma de quem já viu esse filme antes, e ele não termina bem. Não se trata de pessimismo, mas de lucidez. Ele está vendo rachadura, onde a maioria só vê maquiagem econômica. É como morar em uma casa que parece nova por fora, mas já tem cupins devorando por dentro. E o pior? Quase ninguém quer saber da reforma. Tem gente que ainda vive achando que os Estados Unidos são indestrutíveis, como se fossem imunes ao colapso. Mas Richard Wolff mostra que até os gigantes tropeçam quando ignoram a própria fragilidade. E nesse ponto, o mais perigoso não é o colapso em si, é o orgulho que impede de enxergar que ele já começou. E tudo isso nos leva ao que ele considera o verdadeiro câncer do sistema. Richard Wolff não ataca o capitalismo como quem prega o caos. Ele faz uma análise como quem olha o telhado e vê as goteiras se formando. O sistema que um dia simbolizou prosperidade agora parece exausto, remendado, à beira de um colapso estrutural. Os Estados Unidos construíram uma máquina poderosa, mas esqueceram de revisar o motor. E agora, o barulho de falha é alto demais para ignorar. Ele compara esse modelo a impérios antigos que pareciam eternos, até que não eram mais. Assim como Roma achou que sua grandiosidade bastava, os Estados Unidos hoje se apoiam num sistema que já mostra sinais de falência moral e funcional. E aqui vem o alerta. Quando um país começa a negar sua própria crise, a derrocada vira só questão de tempo, não de sorte. Richard Wolff observa que a obsessão pelo lucro a qualquer custo criou um ciclo viciado. Empresas crescem, bilionários multiplicam fortunas, enquanto escolas públicas fecham e famílias vivem com 3 empregos para sobreviver. É o capitalismo concentrado nas mãos de poucos, enquanto o resto da população carrega o peso de manter o show rodando. E sem aplausos. O mais perigoso é que isso virou normal. A desigualdade virou parte do cenário, como semáforo quebrado em bairro esquecido. Wolff não está dizendo que lucro é o problema, mas que um sistema que só enxerga lucro é. E quando isso se torna regra, qualquer noção de justiça ou equilíbrio morre sufocada por boletos, juros e promessas de progresso que nunca chegam. Essa crítica, porém, não surge do nada. Ela é alimentada por dados concretos, por décadas de estagnação e decisões políticas enviesadas. E à medida que vamos desvendando essas camadas, Wolff puxa o fio da história e mostra que essa crise tem raízes muito mais profundas do que parece.
inclusive em ciclos que se repetem há milênios. Richard Wolff sabe que a história é a melhor professora, desde que a gente esteja disposto a ouvir. E ao olhar para o passado, ele enxerga um padrão inquietante. Todo império que ignorou suas próprias falhas acabou caindo. Roma, Espanha, França, o Império Otomano, todos foram gigantes que se achavam invencíveis. Até o dia em que não eram mais. O colapso nunca começa com uma explosão. Ele sempre chega sorrateiro, disfarçado de estamos indo bem. É a arrogância disfarçada de confiança, o atraso estrutural pintado como estabilidade. Wolff mostra que os Estados Unidos estão seguindo exatamente esse roteiro, recusando-se a ver as rachaduras, fingindo que ainda são o centro absoluto do mundo. A história mostra que a negação costuma ser o primeiro estágio do fim. O segundo, culpar os outros. E depois, é tarde demais. Enquanto isso, Richard Wolff repete: quem estuda o passado reconhece quando o presente começa a se repetir. E nesse ponto, a trajetória americana parece ecoar o declínio do Império Britânico, só que num ritmo mais acelerado. Ele dá exemplos claros. O Reino Unido perdeu sua influência global quando insistiu em manter sua posição à força, sem adaptar sua economia às novas potências. O mesmo acontece hoje com os Estados Unidos, que travam guerras econômicas e tecnológicas, tentando conter o inevitável. Mas como você freia uma mudança de era com discursos e sanções? E se você acha que isso é só teoria, olhe em volta. O dólar já vem sendo questionado como moeda global. O G7 está sendo eclipsado pelos BRICS e novas alianças surgem fora do controle americano. A história está se repetindo, mas desta vez com a tecnologia acelerando tudo. E Richard Wolff ainda nem chegou no ponto mais alarmante. O que acontece com quem está dentro desse império em queda? Richard Wolff toca em uma ferida que muita gente sente, mas poucos conseguem explicar. O salário não acompanha mais o esforço. Desde os anos 1970, os trabalhadores americanos veem sua produtividade aumentar, mas o contra-cheque, ficar parado. É como correr numa esteira. Você sua, se cansa, mas não sai do lugar. E o pior? Te dizem que o problema é você que não se esforça o bastante. Enquanto os lucros das empresas batem recordes históricos, o trabalhador médio vê sua renda ser engolida por inflação, dívidas e custos básicos. Wolff aponta que, se os salários tivessem crescido no mesmo ritmo da produtividade, hoje seriam praticamente o dobro. Isso significa que o trabalhador comum foi essencialmente roubado, mas de forma legalizada, sistemática e silenciosa. E como muita gente não percebeu esse roubo? Simples, porque deram cartão de crédito, financiamento estudantil e crédito imobiliário. Uma ilusão de prosperidade que, na verdade, só gerou mais dívida. Richard Wolff mostra que o americano médio passou de assalariado a escravo de boletos. Não é à toa que tantas famílias vivem estressadas, endividadas. Quer ver isso na prática? Compare o custo de vida de 1970 com hoje. Universidades públicas que antes custavam quase nada hoje cobram o preço de um carro por semestre. Morar, estudar, se cuidar, tudo ficou mais caro, menos o salário. E quando você pergunta onde foi parar o dinheiro, a resposta está nos bolsos dos acionistas e COA. E isso não é uma teoria conspiratória, é matemática básica. Richard Wolff usa dados, gráficos e décadas de análises para provar o que muitos já sentem na pele. E agora que você entende essa desconexão, fica mais fácil enxergar o próximo sintoma da crise, uma desigualdade que já passou o limite do aceitável. Richard Wolff não mede palavras. A desigualdade econômica nos Estados Unidos não é acidente, é projeto. Enquanto uma pequena elite acumula fortunas quase inimagináveis, a base da população luta para pagar aluguel e comprar comida. É como se dois países coexistissem dentro de um só. E o que mais incomoda Wolff é a naturalização disso, como se fosse parte da ordem natural das coisas. Imagine uma escada onde os degraus do topo se alargam a cada ano,
enquanto de baixo apodrecem. É isso que vem acontecendo. O 1% mais rico não só ficou mais rico, ele se desconectou completamente da realidade da maioria. Richard Wolff mostra que quando a desigualdade chega nesse ponto, não é só injusta, ela é insustentável, explosiva e perigosa. O sistema cria uma bolha. De um lado, casas com cinema particular e viagens espaciais. Do outro, gente fazendo vaquinha para comprar remédio. E quando isso acontece, o país entra num estado de tensão constante. É o tipo de tensão que não se vê nos noticiários, mas se sente no supermercado, no ônibus, no silêncio do vizinho que perdeu o emprego. Wolff explica que essa desigualdade não é só moralmente questionável, ela corrói a economia. Quando o dinheiro se concentra no topo, o consumo da base diminui e o sistema inteiro perde fôlego. É como um time onde só o atacante treina e os outros jogam cansados. Pode até funcionar por um tempo, mas uma hora a queda vem. E não adianta esperar que quem se beneficia disso vá resolver. Como o próprio Richard Wolff diz, não dá para pedir compaixão a quem lucra com a miséria. O que resta, então, olhar com mais atenção para o comportamento de quem comanda e perceber que a recusa em reconhecer esses problemas é ainda mais alarmante do que os problemas em si. Segundo Richard Wolff, negar um problema não o faz desaparecer, só o faz crescer silenciosamente. E é exatamente isso que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Líderes políticos, grandes empresários, até figuras culturais vivem em um teatro de aparências. Fazem discursos otimistas enquanto o chão afunda. É como pintar a parede rachada e dizer que a casa está perfeita. Essa negação coletiva não é só perigosa, é estrategicamente conveniente para quem está no topo. Afinal, se ninguém falar do problema, ninguém vai exigir soluções. Richard Wolff destaca que os próprios beneficiados pelo sistema preferem fingir que ele está funcionando. E os que ousam questionar são chamados de alarmistas ou contra o progresso. Mas o que seria mais sensato? Fingir que está tudo bem ou encarar a realidade de frente, como quem prepara um plano para evitar a catástrofe. O curioso é que, enquanto a elite se cala ou disfarça, quem sofre as consequências já vive colapso na prática. Basta entrar em uma escola pública sucateada, um hospital lotado ou um bairro sem estrutura. Wolff dá o exemplo das promessas políticas que se repetem há décadas, sempre com palavras bonitas e resultados mínimos. Falam em geração de empregos, mas não dizem que esses empregos pagam mal. Falam em crescimento, mas escondem que esse crescimento só favorece uma parte minúscula da sociedade. É uma narrativa cuidadosamente moldada para manter tudo exatamente como está. E o mais impressionante é que essa negação não é só institucional, ela vira cultural. É passada nos filmes, nos jornais, nas redes sociais. E quando uma sociedade inteira aceita viver nesse teatro, ela se afasta perigosamente da verdade. E essa desconexão, segundo Richard Wolff, é o que leva impérios a ignorarem sinais claros de decadência, como já aconteceu com outro grande império do passado. Richard Wolff faz uma analogia poderosa. O que os Estados Unidos vivem hoje lembra, e muito, o fim do Império Britânico. Na época, a Inglaterra também parecia imbatível. Controlava mares, comércio, cultura, até que o mundo mudou e ela se recusou a mudar junto. Resultado, perdeu relevância aos poucos, até virar sombra do que já foi. Uma história que soa familiar. Wolff ressalta que os britânicos insistiram por décadas que nada estava errado. Somos os maiores, diziam. Enquanto isso, a infraestrutura envelhecia, os aliados se distanciavam e novas potências surgiam. Os paralelos com os Estados Unidos são inquietantes. A mesma soberba, o mesmo discurso triunfalista, a mesma recusa em reconhecer os sinais gritantes de declínio. E o mais trágico é que o colapso britânico não foi por ataque externo, foi por desgaste interno, pela incapacidade de se reinventar. Richard Wolff argumenta que os Estados Unidos estão exatamente nesse ponto.
Tentam manter o modelo ultrapassado, enquanto o resto do mundo já virou a página. É como insistir em usar máquina de escrever em pleno século digital. A diferença, hoje, é que a velocidade das transformações é maior. O que o Império Britânico levou 50 anos para perder, os Estados Unidos podem perder em 10. Wolff não fala isso com prazer, mas com preocupação. Ele entende que esse tipo de recusa em aceitar a realidade cobra um preço alto, e geralmente, quem paga não é a elite, mas o cidadão comum. E essa comparação histórica não é gratuita. Ela é um aviso, um espelho, uma chance de mudar antes que o final seja igual. Só que, para isso, é preciso parar de olhar para o retrovisor com orgulho e começar a encarar a estrada que vem à frente. Uma estrada onde uma nova potência já acelera e atende por outro nome. Richard Wolff não tem dúvida. Enquanto os Estados Unidos desaceleram, a China acelera, e com foco. E não é a base de propaganda, mas com portos, trens, tecnologia e planejamento a longo prazo. Enquanto o Ocidente se distraía com crises internas e guerras sem fim, Pequim investia em infraestrutura e educação. Resultado, virou a fábrica, o banco e o investidor do mundo. Wolff explica que a estratégia chinesa é mais silenciosa, porém muito mais eficaz. Eles não precisam invadir países, eles constroem neles. Estradas na África, trens na Europa, usinas na América Latina. E tudo isso com um discurso pragmático, negócios antes de ideologia. Algo que contrasta fortemente com o estilo norte-americano de liderança. O curioso é que, por décadas, a China foi vista apenas como mão de obra barata. Hoje, lidera em inteligência artificial, energia renovável, 5G até viagens espaciais. Richard Wolff mostra que esse salto não foi sorte, mas resultado de uma visão estratégica que faltou ao Ocidente. Enquanto uns debatiam tweets, outros construíam o futuro, literalmente. E como os Estados Unidos reagem? Tentando conter com tarifas, bloqueios e sanções. Só que, como diz Wolff, é como tentar segurar água com as mãos. A ascensão da China não depende mais da aprovação dos Estados Unidos. Ela tem aliados, acordos e influência própria. E o mais desconcertante, muitos países hoje preferem negociar com Pequim do que com Washington. Essa mudança de eixo global não é apenas econômica, é simbólica. Mostra que o centro do poder está mudando de endereço. E é nesse novo tabuleiro que as grandes disputas geopolíticas se desenham. Disputas que, segundo Richard Wolff, não são por defesa, mas por manutenção de hegemonia, mesmo que isso custe novos conflitos. Os Estados Unidos não entram em conflitos apenas por ameaças diretas, entram para manter o controle global. A guerra na Ucrânia, por exemplo, não é apenas sobre território, mas sobre influência, sobre impedir que a Rússia, aliada da China, fortaleça um bloco alternativo de poder. É o velho dividir para conquistar, só que com tanques e diplomacia forçada. Segundo Wolff, os Estados Unidos têm agido como árbitros do mundo, mas o jogo já mudou. Hoje, países antissubmissos buscam alianças mais equilibradas. E quem oferece isso? A China e seus parceiros. O problema, o Império Americano não sabe jogar em campo neutro. Acostumado a ditar regras, agora precisa negociar, e isso enfraquece. Ele alerta que os Estados Unidos usam a guerra como extensão da política econômica. Não é sobre defender valores, é sobre proteger mercados, contratos, influência. Um exemplo prático: a pressão contra o TikTok, as sanções contra o Huawei, o boicote a empresas chinesas. É uma guerra moderna, onde as armas são leis, algoritmos e narrativas midiáticas. Wolff não defende nenhum lado, ele analisa o xadrez. E no xadrez, a peça que não se adapta é sacrificada. Os Estados Unidos tentam conter a ascensão de novos blocos como os BRICS, mas cada ataque mal calculado só fortalece os rivais. E o curioso, enquanto o mundo gira,
o cidadão médio continua achando que tudo é por liberdade e democracia. Essa dissonância entre a narrativa oficial e os interesses reais é exatamente o que Richard Wolff denuncia. Porque, no fim, quem morre nas guerras, quem paga pelas sanções, quem sofre com a inflação, nunca é quem toma as decisões. E é por isso que, segundo ele, só um movimento real, vindo de baixo para cima, pode quebrar esse ciclo vicioso. Richard Wolff encerra sua análise com um aviso firme. Se depender da elite, nada vai mudar. Quem lucra com o caos não tem pressa para resolvê-lo. Por isso, a única força real de transformação está na mobilização popular, não em protestos isolados, mas em consciência coletiva. Em entender como o sistema opera e se organizar para pressionar onde realmente dói, no bolso e no poder. Ele diz que a classe trabalhadora precisa parar de agir como figurante no próprio filme. É hora de assumir o papel principal, entender como funcionam as engrenagens que mantêm tudo como está. E isso começa com educação financeira, política e histórica. Quer um exemplo? Comece assistindo economistas como Richard Wolff, leia Capital no século XXI ou A Riqueza das Nações. Wolff insiste, mobilização não é apenas sair às ruas, mas mudar hábitos, questionar discursos, votar com consciência, apoiar propostas que saem da lógica de sempre. E mais importante, criar rede de apoio. Porque isolado, o trabalhador é vulnerável, mas juntos, tem mais poder do que qualquer bilionário ou político influente. Ele também fala da importância de entender o papel dos sindicatos, das cooperativas, das assembleias comunitárias, de reconstruir espaços onde as pessoas se escutem, pensem juntas e ajam com estratégia. Richard Wolff acredita que o futuro só será diferente se a base da sociedade parar de esperar soluções prontas e começar a construí-las. E é exatamente aí que ele deixa a pergunta no ar. Será que vamos continuar terceirizando nossa esperança para quem sempre nos vendeu promessas vazias? Ou finalmente vamos virar a chave e assumir o controle do nosso destino? Porque o tempo está passando e as consequências não batem na porta, elas estão dentro de casa. Agora que você entendeu o que Richard Wolff está tentando nos mostrar, o que vai fazer com essa informação? Vai fechar esse vídeo e seguir sua vida como se nada estivesse acontecendo? Ou vai começar, de verdade, a repensar seus passos, seus hábitos e suas escolhas financeiras, sociais? Porque o futuro não espera por quem hesita, ele atropela. O mundo está mudando. Os sinais estão por toda parte. E a diferença entre quem quebra e quem sobrevive está justamente na capacidade de enxergar antes dos outros. Então pense, o que você pode começar a fazer hoje para não depender de um sistema em decadência? O que você está disposto a aprender, mudar e construir? Enquanto ainda dá tempo, a crise não é o fim, pode ser o começo, mas só para quem escolhe sair da inércia. Por isso, se esse vídeo fez sentido para você, se despertou algo aí dentro, se inscreve no canal agora mesmo. Ative as notificações. A gente vai continuar revelando que ninguém quer que você saiba, porque entender o jogo é o primeiro passo para jogar melhor.